Livros Universo em Desencanto, quarto fascículo da tréplica, página 16 da edição da Racional Gráfica e página 19 da edição da M. Jacinto Coelho. A natureza é a verdadeira mãe que gera todos, cria todos, mantém todos e todos os seus feitos, com o tempo, vindo o amadurecimento de todos, e todos chegando a esse conhecimento e reconhecimento pela evolução natural da natureza, o verdadeiro respeito à verdadeira mãe. E agora, a natureza evoluída pela fase racional, tudo se encaminhará com mais brevidade para o estado natural do ser racional, por a evolução natural da natureza ser racional. E daí, a forma evolutiva da evolução natural da natureza é completamente racional e surgindo a brevidade pelos recursos da imunização racional e chegando tudo e todos com mais rapidez naturalmente pelo amadurecimento à conclusão natural de seu ser e daí chegando ao verdadeiro natural da natureza. A forma brilhante de viver é a forma racional, natural da natureza de tudo e de todos, porque é a forma justa e certa, por ser o verdadeiro natural de ser, e daí todos aquilatando o poder natural da natureza, que é muito maior e muito mais elevado que o artificial. O artificial é fraco por fugir às normas naturais da natureza. E o natural é rígido e sólido, porque é natural. E o artificial é fraco e frágil, porque foge às regras normais da natureza. O natural é aquilo que é real por ser natural. O natural vibra com a natureza, por ser natural. E o artifício sai fora da natureza e perde o valor natural, e há o enfraquecimento de tudo por não ter o apoio sólido, natural da natureza, sendo o artifício uma coisa incompleta. E por ser incompleta, é prejudicial a todos, envenena todos, liquida todos, porque no artifício estão os envenenamentos de liquidação da humanidade e dos seres. E tudo que foge ao normal, natural da natureza, está contra a natureza, por liquidar os seus feitos. A natureza é a mãe verdadeira, e a mãe verdadeira não quer a liquidação dos seus filhos. E tudo que for prejudicial, prejudica os seus filhos, faz mal aos seus filhos e extermina os seus filhos. Ora, a natureza que lhe gerou, lhe criou e lhe mantém, tem sentimentos, como os seus filhos têm. Tem sentimentos mais nobres, porque mantém os seus filhos nessa irregularidade, contra sua mãe e contra seus filhos, pela armação dos artifícios que prejudicam os seus filhos e liquidam os seus filhos. Então, quem os fez, quem lhe gerou, quem lhe criou e quem lhe mantém não tem sentimentos? Tem mais sentimento do que os seus próprios filhos. E por ela ter mais sentimento do que seus filhos, é que continua a manter todos os seus filhos que estão contra ela, liquidando os seus filhos. E no artifício está a poluição venenosa contra os seus filhos. Mas o artifício cegou os seus filhos de uma maneira tal que não enxergam o mal que estão fazendo a si mesmo e o quanto estão contra a sua mãe verdadeira. Ficaram todos dominados, embriagados, fanatizados, cegos pelos artifícios
que não dão conta do mal que fazem a si mesmo e do mal que fazem à natureza de seus filhos. O artifício enlouqueceu todos de uma tal maneira que passaram a julgar que sem o artifício ninguém pode viver. Ninguém pode viver sem a mãe abastecer. A mãe abastecendo de tudo, todos vivem. Agora, sem o artifício que prejudica, todos podem viver. O artifício chegou num ponto muito elevado de destruição dos filhos naturais da natureza. Ora, a mãe que abastece tudo e todos não pode estar satisfeita com o procedimento de seus filhos, porque seus filhos criaram e adotaram um artifício para a destruição de si mesmo, e de forma que a destruição é calamitosa de viverem destruindo uns aos outros. A mãe verdadeira que gerou e criou e mantém os seus filhos não pode estar satisfeita por os seus filhos adotarem as ruínas de si mesmo, e daí sofrerem, penarem e sofrendo justo pelo pecador. A mãe que mantém todos, é claro que não pode estar satisfeita. A mãe verdadeira que gerou todos, criou todos e mantém todos, não pode estar satisfeita. Mas os filhos ficaram cegos de uma tal maneira que não enxergam isso. A cegueira é tanta que atrofia as entranhas de todos de uma tal maneira que perderam a noção das coisas normais, naturais e que estão à vista de todos. Perderam a noção por estarem iludidos pelo artifício, fanatizados pelo artifício, embriagados pelo artifício, obsedados pelo artifício, sonhando com o artifício, e dessa forma perderam a razão do sentimento verdadeiro natural das coisas. Perderam o sentimento verdadeiro natural da natureza. Ficaram completamente cegos, não vendo que quem lhe mantém, quem lhe gerou, quem lhe criou, está olhando tudo isto. O grande erro de seus filhos é viverem atrofiados pelo artifício, e por viverem atrofiados, vivem uns contra os outros, e por isso liquidando uns aos outros. A mãe que mantém todos os seus filhos não pode estar satisfeita com esse procedimento, de lutarem uns contra os outros e sofrendo sempre o justo pelo pecador. Mas, com o amadurecimento dessa bola de neve criada pelos seus filhos, o próprio tempo, com o amadurecimento, vem o reconhecimento, e se libertarão por si mesmo deste ponto de vista das artes do extermínio. Tudo e todos, com o tempo, chegam à razão normal. Há muito que vem com essa febre do artifício, variando, e quem vive variando não enxerga o que está fazendo, que, por não enxergar, julga que destruir é que é o certo. Então, se movimenta com o artifício para a destruição de si mesmo, completamente esquecido de que quem lhe mantém está lhe olhando o seu procedimento. Mas tudo isso é passageiro, porque o artifício é o mal, e o mal por si mesmo se destrói, e, com o tempo, todos e tudo chegam no seu verdadeiro lugar. Então, quem lhe gerou, quem lhe criou e quem lhe mantém não tem valor nenhum? Para os que perderam a razão, não tem valor nenhum. Então, cometem os maiores absurdos contra as leis naturais da natureza, que é a sua verdadeira mãe que lhe mantém. E daí, o que acontece? Vão se dizimando por serem vítimas do artifício que impera como tudo aparente para a destruição dos próprios, que mantêm o artifício como coisa sublime. E a mãe verdadeira é a natureza, olhando para essas fraquezas todas, e os filhos se dilacerando nesse montão de ruínas, onde tudo se acaba muito antes do tempo,
porque o mal por si mesmo se destrói. O poder natural da natureza, da verdadeira mãe, está acima de tudo e de todos, porque se existem, foi a natureza que é a mãe que lhe criou e lhe gerou e que lhe mantém e a todos deve haver, então, o máximo respeito. Assim, deixaram de respeitar o que é digno de máximo respeito por ficarem atrofiados pelo artifício que botou todos doentes dessa forma, variando de uma tal maneira que não dão conta das coisas certas, e por não darem conta das coisas certas, julgam que quem lhe gerou e quem lhe criou e quem lhe mantém não tem o menor valor, e sim o artifício é que tem valor, como coisa que o artifício é que gerasse todos, criasse todos e mantivesse todos. Inverteram a verdade, como quem diz, a verdade é a mentira, e a mentira é que é verdade, e por isso adotaram as aparências como verdades, e vendo e sabendo e sentindo que aparências não são verdades. Mas, com o tempo, todos chegarão à realidade natural da natureza, porque tudo passa. A verdade, com o tempo, aparece, e a mentira desaparece, porque a mentira, por si mesmo, se destrói. A mentira é tudo aquilo que parece ser verdade e não é. Mas todos chegam à conclusão do ser verdadeiro real, porque todos vão amadurecendo e no amadurecimento a compreensão e o entendimento, e tudo chegando naturalmente e acabando e terminando todos os tormentos, porque tudo que está fora do natural sofre e pena demais. Quando não aguentarem mais, chegam todos em seu lugar verdadeiro. E o conhecimento e o reconhecimento da verdadeira mãe, que é a natureza geradora, gerando todos e tudo, criando todos e mantendo todos de tudo. Chegarão com o tempo à conclusão real pelo amadurecimento, conhecimento e reconhecimento das coisas normais e naturais da natureza. A vida, com o decorrer do tempo, com as evoluções naturais da natureza, tudo chegará em perfeita ordem, no seu legítimo lugar, pelo amadurecimento, conhecimento e reconhecimento das normas naturais do ser racional, que é a forma que são, e chegando todos jubilados pelo desenvolvimento cultural racional, à forma de seu ser verdadeiro, de seu mundo de origem, de racional puro, limpo e perfeito. Todos chegarão no seu lugar verdadeiro, no seu mundo de origem, o mundo racional. Uns mais cedo e outros mais tarde um pouquinho, e outros mais tarde ainda, mas chegarão todos no seu verdadeiro e legítimo lugar, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Toda esta evolução artificial, tudo isso é passageiro para a lapidação do animal racional. Depois de lapidados, vem o amadurecimento, e no amadurecimento, o desenvolvimento natural da natureza, e chegando todos à conclusão real, que são filhos naturais da natureza. Natural, porque a origem é outra, é racional. O mundo verdadeiro é racional. Então, aí estão como filhos naturais da natureza, porque procuraram ficar por darem expansão à vontade que tiveram de entrar pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. E aí foi o início da degeneração do ser racional puro, limpo e perfeito, que se degenerou pelas transformações que passaram em animais racionais. E assim ficaram incrementados na matéria,
e não sabiam o porquê assim ficaram, e porquê que assim estavam, nessas condições que ninguém se conforma de ser como é, porque ninguém se conforma de ser sofredor e mortal. Então assim estavam, sem saberem o porquê eram assim, sem saberem o porquê ficaram assim, sem saberem quem foi que os fez assim, sem saberem de onde vieram, sem saberem para onde vão. Ficaram assim, nessa situação, sem saberem o porquê pisaram neste chão, sem saberem o porquê estão vivendo de ilusão, sem saberem o porquê todos vivem iludidos, sem saberem o porquê dessa vida, sem saberem como originou essa vida, sem saberem a causa da origem dessa vida, e vivendo todos ao léu, inconformados com a maneira de viver, a causa de todos viverem sonhando, por coisa alguma de certo saberem a seu respeito, e por isso, vivendo na incerteza de tudo, por não saberem por que vivem, por não terem certeza do porquê vivem. E quem assim vive, vive receoso de tudo, desconfiado de tudo, com medo de tudo, por não saber o porquê está vivendo, por não saber de onde veio, por não saber para onde vai, por não saber o porquê do mundo em que vive, e vivendo porque tem vida, e por ver os demais viverem, e dizendo: o causador desta vida não teve pena de nós, e por isso todos nós somos órfãos, porque não conhecemos o mentor desse mundo, nem de seus feitos, porque vivemos aqui expostos a todas as ruínas e completamente desconhecidos de nós mesmos e desconhecidos de tudo, e para malmente sabermos alguma coisa, precisamos malmente aprender. E aprendendo sempre e morrendo, sem poder concluir ou conhecer o verdadeiro saber. E por isso, a vida de todos se tornou um inferno em vida, por ninguém saber a origem dessa vida. Todos lutando para ver se encontram a razão da vida, e os mistérios envolvendo tudo, e a vida se tornando uma planta perdida, sem saberem quem plantou, a origem e a causa dessa vida. Então, muitos dizendo: essa vida é de uma decorrência misteriosa, e por isso ocorre que ninguém sabe o porquê deste mundo, nem por que aqui estamos. Não sabemos de onde viemos, nem sabemos para onde vamos. Vamos remando da melhor maneira que pudermos, até que chegue o dia de sabermos quem somos e por que assim somos, de onde viemos e para onde vamos. Tudo com o tempo tem tempo, e o tempo mostrará o direito e a razão de tudo. Isso é uma evolução natural, e só com o tempo é que nós vamos saber o porquê de sermos animais racionais. Raciocínio sabemos que temos, mas talvez ainda não funcione com precisão, e por isso vivemos de experiências para um dia solucionar essa situação, que de experiências em experiências nós vamos tendo explicação de tudo, até que chegaremos, pela evolução da natureza, a descobrir o porquê todos assim são. Somos tudo e nada somos, por a vida não ter garantias, mas chegaremos ao dia de tudo isso conhecermos o porquê da ingratidão da vida, de muitas vezes, no melhor da vida, de repente se acabar, e ficando aí os sonhos para outros continuarem a sonhar nesta triste vida sem fim, porque não conhecemos seu princípio nem o seu fim, e tudo não podendo deixar de ser assim, por a natureza assim ser. Nascer sem saber porquê, viver sem saber porquê, sofrer sem saber porquê, morrer sem saber porquê. Mas tudo chegará o dia
desta agonia acabar, porque este mundo tem o seu dono, e o dono não vai nos deixar sem nos dar uma satisfação do porquê todos assim são, do porquê o mundo assim é, e o antes de ser completo, para sabermos antes de assim sermos o que éramos, e porque deixamos de ser o que éramos para sermos o que somos. Tudo na vida nos indica isto, que chegará o dia de todos saberem o porquê vivem aqui, noite e dia, com esta vida provisória, cheia de queixumes, onde ninguém se conforma de ser assim como é, por, de repente, tudo se acabar, e o porquê dessa ingratidão da vida, que ninguém nunca pôde se conformar de nascer condenado à morte. Antes da morte, sofrer demais pelo sacrifício que faz para poder manter a vida. E a vida, como sempre, ingrata, não dando uma chance de cooperação. De um minuto para o outro, leva todos os cidadãos. Então, chega à conclusão de que a luta da vida é perdida pela ingratidão da vida. Lutar para viver é se destruir em vida. Então, o que adianta lutar tanto na vida para daqui um pouquinho ficar sem vida? E assim, muitos raciocinando a forma de vida e dizendo: esta vida não é nossa. Se fosse nossa, nós não perdíamos a vida. A nossa vida é outra, que com o tempo iremos saber. E ainda mais dizendo: isto são cálculos psicológicos que eu faço sobre a evolução natural da natureza. Porque há 500 anos passados, éramos uma coisa muito diferente do que somos. Então, mais daqui uns anos, estaremos diferentes do que somos. E daí vamos aproximando de chegarmos à realidade que todo mundo procura. Saber por que vive, de onde veio e para onde vai. Saber a sua verdadeira origem, saber o verdadeiro mundo, dizendo o seguinte: nós não somos daqui deste mundo. Se nós fôssemos daqui deste mundo, ninguém morria. Nós somos de outro mundo eterno. Estamos aqui provisoriamente, que de repente já não estamos mais. Então, não adianta lutar tanto, porque quem luta morre. Quem não luta morre também. Quem luta perde tempo porque lutou. Nada adiantou porque morreu e tudo acabou. O que adianta é ir levando a vida como ela deva ser levada. Porque não adianta nada sacrificar com mais uma coisa que não é nossa e também de ninguém, porque todos terminam em nada. E isso são ideias de muitos, tirando conclusão da vida. Ainda mais dizendo: a vida não tem valor, e por isso se fica sem ela de um momento para outro. E por se ficar sem ela de um momento para outro, não tem valor. O valor da vida é nenhum, porque ela se acaba. Então, tudo que pertence a esta vida, que valor tem? Nenhum. Igualmente a essa vida. Se a vida que nós achamos que é a coisa mais preciosa, não tem valor. Se ela tivesse valor, ela não se acabaria. Por não ter valor é que ela se acaba. Então tudo que pertence à vida tem o mesmo valor da vida, porque está vivo. De repente está morto. Então o que adianta lutar por uma coisa morta que parece que é o que não é? Lutar por uma coisa morta não está adiantando nada. E assim muitos raciocinando a vida, procurando então levar a vida da melhor forma possível, por encarar a vida como ela deva ser encarada, como uma coisa sem garantia, que termina de um momento para o outro. E assim o mundo entra num estado de harmonia, pela evolução das mudanças naturais da natureza. A natureza vendo que todos agonizam, uns mais, outros menos e outros demais,
que a vida se tornou um xarope sem esperanças, devido às coisas mudarem para um enfraquecimento tal, a ponto da desilusão de muitos ser total, entrando assim numa escuridão de quem não sabe o que vai fazer para resolver o necessário, da deprimente situação em que todos no mundo atravessam, que uns tantos aparentemente parecem que estão bem, mas não estão, porque sossego não tem. E a vida, com essas mudanças bruscas, houve um degelo na formação de encarar a vida, e de forma que todos lutam desesperadamente para terem uma pequena e insignificante satisfação. Os perigos são demais, e todos atravessando esta fase dura de que parece até um fim de mundo, o mundo inteiro em desacerto. O desatino estampado na fisionomia de todos, porque sofrem todos. Os que aparentam que não sofrem, sofrem também, com grandes preocupações que consomem o seu íntimo por viverem em expectativa do momento e dos dias vindouros. Tudo isto, uma fase passageira, por ser uma evolução natural da natureza que rege os destinos do mundo. E por isso, essa anormalidade é geral no mundo inteiro. Quem parece que está bem é somente aparência só, porque todos agonizam, cada qual do seu jeito e sua forma. Mas que tudo isto passa, e tudo com o tempo chega à normalização de tudo. Apenas um desequilíbrio passageiro no mundo inteiro. Porque no mundo de lapidação é assim, fases boas e fases convulsionadas. E assim o mundo, com a sua evolução prematura, por estarem no estágio primário de lapidação, e por isso sempre aprendendo, e aí é que surgem esses momentos de fases alucinatórias, por faltarem todos o saber verdadeiro. E por assim ser, é que aí estão, num curso primário, e por ser primário, aprendendo sempre sem concluir o verdadeiro saber, devido aos mistérios se encontrarem insolúveis. De forma que o primarismo é assim mesmo. O primarismo é cheio de quebra-cabeças e cheio de desacertos. O primário está sempre por saber e sempre por acertar, e nunca acerta, porque não sabe, e por não saber são primários. E onde não há o saber verdadeiro, há o desequilíbrio, o descontentamento, por faltar o verdadeiro saber de uma cultura mais elevada, que possa equilibrar todos. E por isso, os sábios, os cultos, sempre mais desequilibrados, e por serem primários, é que estão aí nesta lapidação, até alcançarem um plano superior, que é o de aparelho racional. Então aí está uma definição completa. Agora, como animais racionais como aí estão, sabem que o animal tudo precisa aprender. E o animal só aprende tudo debaixo de sacrifício e sofrimento. Por ser animal, e por ser animal racional, é que o curso de um animal é um curso primário, e por isso animal vive mal, sofre muito e acaba mal, porque o animal, por ser animal, é sofrimento puro, é mal puro por ser animal, e vivendo mal assim, desta maneira, curso primário. E assim a vida do animal racional é uma, e a vida racional é outra, como aparelho racional completamente lapidado, como animal racional sendo sempre lapidado, e de forma que tudo isso são evoluções da natureza, devido a estarem em um curso primário, e por estarem no curso primário é que nunca conseguiram se equilibrar, porque o saber de um curso primário é insuficiente para o equilíbrio da mente. Então, tinha mesmo e tem que haver esses balanços de tudo para irem se lapidando
e chegarem à realidade das coisas. E de forma que fases aparentemente de paz e fases em guerras, em desespero, a vida no mundo sempre foi assim, devido à lapidação. Quem está sendo lapidado não está pronto. Por não estar pronto, não tem estabilidade. Como há muito vem o mundo, nunca teve estabilidade, devido todos estarem em lapidação, por estarem num curso primário, e o curso primário não tem condições de equilibrar ninguém, de equilibrar o mundo. Então, sempre existiram as guerras, as revoluções, as brigas. Isso sempre existiu no mundo. Desde o princípio do mundo, que as guerras e revoluções não cessam, as lutas, as brigas, devido estar no curso primário. E o curso primário não ter condições suficientes para um equilíbrio permanente. E por não ter, permanece o desequilíbrio, a lapidação, o sofrimento, as monstruosidades. E assim sempre foi a vida no mundo. Fases boas e fases ruins. Fases que aparentam estar tudo em paz, tudo calmo, somente aparência só. Daqui um pouco, entra em fases agitadas. O mundo sempre foi assim. Não é dizer que é agora. Agora não, já foi muito pior. Desde o princípio que as guerras não cessam. Na fase dos selvagens, guerras dos selvagens, guerras dos índios, tudo isto por estarem no curso primário. Tudo isso são fases que o mundo vem atravessando para lapidação do povo. E de forma que tudo isto é passageiro e está aí a forma do equilíbrio de toda a humanidade em suas mãos, para que todos passem para um curso superior, para que todos deixem de estar em lapidação, por estar em um curso primário. No curso primário, ninguém nunca soube de onde veio, nem para onde vai. Ninguém nunca soube o porquê deste mundo. Ninguém nunca soube o porquê que assim é. Ninguém nunca soube o porquê todos assim são. De forma que no curso primário, ninguém nunca soube dizer coisa alguma sobre si e nem sobre o mundo em que vive. E dessa forma, um primarismo muito grande. E quem não sabe é assim mesmo. Não sabe como viver, não sabe como reger a vida, não sabe como situar as coisas, não sabe como se dirigir, porque não tem cultura suficiente para o equilíbrio de si mesmo. E por não ter cultura suficiente para o equilíbrio do mundo, é que o desequilíbrio impera. Tudo falta de cultura, falta do saber verdadeiro. Então, permanece o desequilíbrio de tudo. Ninguém se entende, ninguém se compreende, ninguém sabe o que quer, porque quem sabe não guerreia, porque quem sabe não briga, porque quem sabe não se aborrece, porque quem sabe, sabe acomodar tudo em seus lugares, porque quem sabe, sabe equilibrar a todos, e quem não sabe, desequilibra todos e desequilibra tudo. Agora, quem tem o conhecimento de cultura racional se equilibra, como você, que está muito diferente do que era. Quem tu foste e quem tu és. Como mudaste, e todos que têm cultura racional. Por ser racional, tem condições de equilibrar todos, equilibrar tudo, do ruim fazer bom, do desequilibrado tornar-se equilibrado. Mas tudo isto, cultura, o saber verdadeiro. A cultura elevada equilibra todos e domina a todos pela sua elevação cultural. Agora, um curso primário como este, do animal racional, não tem condições de equilibrar ninguém. Então, viviam nesse eterno desequilíbrio, nesse inferno mundial. Agora, quem não conhece o que é cultura racional e somente tem essa cultura primária, não tem condições de avaliar
o que é cultura racional e, por não ter condições de avaliar, muitas vezes nem quer saber, julgando que seu primarismo é superior à cultura racional, porque todo primário, por ser primário, é convencido e arrogante, pensa que sabe muito, pensa e julga que sabe demais, pensa e julga que é mais sabido do que todos. Uma cultura dessa, primária, que nunca conseguiu equilibrar ninguém, e por isso está aí o equilíbrio de todos no mundo, uns contra os outros. E de forma que esses que têm essa cultura medíocre não têm condições, na sua mediocridade, de saber o que é cultura racional, a não ser que procure saber. Então diz, é verdade, eu pensava tudo saber e não sei coisa alguma. É medíocre mesmo. A cultura do bicho não tem princípio, não tem fim, não tem pé nem cabeça, e por isso os mistérios sempre por solucionar. E assim, os medíocres nunca têm condições de julgar uma cultura superior à dele, porque não conhece. Depois que conhece, diz, é verdade, essa é a cultura que todos precisam e necessitam para o equilíbrio de toda a humanidade. Olha o que fui e olha o que sou. Mas isso enquanto não conhece. Depois que conhece, se julga superior à cultura primária de um animal, que nunca soube por que era um animal, e por ser um animal, julga ser aquilo que não é. Pensa ser aquilo que não é, desconhecendo a sua categoria de animal. O que é que o animal sabe? Sofrer muito, como todos aí estão sofrendo. O animal grande e o animal pequeno. Então, tudo isso vem a situação do mundo há muito. Evolução natural da natureza para a lapidação do animal nesse curso primário, que pensa ser muito elevado culturalmente. Só pensa ser, mas a vida prova não ser. Prova o contrário, por todos sofrerem e padecerem, por permanecer o desequilíbrio de tudo. Então, onde há desequilíbrio, não há saber. Quem sabe é equilibrado. Quem não sabe é desequilibrado. Vejam, todos os conhecedores de cultura racional conheceram o que não sabiam, têm o que não tinham, e a grande mudança que todos já fizeram. Mas está aí em suas mãos o verdadeiro equilíbrio da humanidade. Agora é somente a propaganda dia e noite, noite e dia, para salvar a humanidade que está aí nesse mundo penando, sofrendo, martirizados por uma cultura medíocre, a cultura primária, a cultura do animal. Então agora é todos se organizarem na propaganda. E esse é um grande dever racional para salvar o animal que está se destruindo por falta de uma cultura que possa salvá-lo e equilibrá-lo. Que a cultura de salvação está em suas mãos. E o seu dever, sem perca de tempo, é fazer a propaganda de todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras para a salvação de todos, para o equilíbrio de todos, para a recuperação de todos, para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Porque chega de lapidação, chega de sofrimentos, chega de desacertos, chega de quebra-cabeças, chega de loucuras. O curso primário nunca teve condições de curar loucos com aparência de bons. Somente esta cultura que está em suas mãos. A cultura redentora, a cultura salvadora, a cultura recuperadora do animal racional. Então, não há mais tempo a perder. Se perder tempo, está se prejudicando, porque é consciente, está errando com consciência, e quem erra com consciência não é racional. E não sendo racional, não volta para o mundo racional, porque o consciente racional cumpre com um dos maiores deveres de sua vida.
o dever de fazer propaganda para a recuperação e salvação da humanidade.